Meus queridos amigos, espero encontrá-la todos bem, em paz, em tranquilidade e harmonia, mas, acima de tudo, que todos possam continuar as suas jornadas e aproveitando esse momento para, principalmente, estudar a nossa doutrina. Nosso estudo de hoje, ele está no capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo, chamado Sede Perfeitos. E o título é Os Superiores e os Inferiores. Antes de nós começarmos aqui a conversar sobre a doutrina e sobre esse ponto especificamente, tá? Nós vamos reparar que nesse ponto muitas pessoas equivocadamente acharão que ele é um ponto político, que ele é um ponto ligado aos políticos, a tudo o que acontece. Não, tá? Nós vamos ver que nessa comunicação do cardeal Morlot, né, nós vamos encontrar aqui, tá, a visão geral para aqueles que ocupam cargo de mando, seja num escritório, seja numa casa espírita, seja aí realmente na área política, seja onde for, tá? Mas aquelas pessoas que estão a quem está delegado algum poder de mando, onde tem pessoas subalternas, onde tem pessoas que eles ficarão sob a sua orientação. Então, vejam isso, entendam desta forma, tá? Por favor. Tá? Até porque, dentro de doutrina espírita, né, nós temos a liberdade de consciência, nós temos a liberdade de pensar, né? E nesses pensamentos nós podemos, cada um, seguir aquilo que acha melhor, tá? Aquilo que mais se afiniza com ele. Então, por isso, dentro da doutrina espírita, nós temos seguidores de vários credos políticos, de vários tipos de pensadores, né? Até mesmo dentro da doutrina espírita nós vemos aqueles que tendem a gostar mais, né? Ou se afinizam mais com determinados escritores, com determinados médiuns, tá? E nós temos essa inteira liberdade. É o nosso livre-arbítrio em uso, né? Então, vamos ver aqui o que essa comunicação do cardeal Morlot, dada em 1863, o que ela fala para nós, né? A autoridade, tanto quanto a riqueza, é uma delegação de que se terá de prestar contas àquele que se ache dela investido. Então, vejam que logo nessa saída, ele nos mostra o seguinte, é uma delegação, né? E nós vemos que você, quando é indicado, tá, nomeado, né, para ser chefe de algum lugar, ou eleito para ser chefe em algum lugar, né, você, na realidade, está sendo delegado a você, tá, aquele trabalho de ter os seus subalternos, de ter o mando, de ter a orientação em cima de todos eles, né? E por que é delegado, né? Porque pode ser retirado a qualquer momento, né? Nós vemos que no caso, por exemplo, né, dos escritórios, né, você pode ser nomeado chefe em algum lugar e pode ser também, a qualquer momento, destituído daquilo dali. Tá? Então, não é uma posse nossa, tá? É algo que nos é dado por delegação para que nós possamos trabalhar, né? E vamos ver o que ele continua dizendo. Não julgueis que lhe seja conferido
que essa delegação, né, para lhe proporcionar o vão prazer de mandar, nem conforme o supõe a maioria dos potentados da terra, como um direito, uma propriedade. Né? Infelizmente, nós vemos, né, que os grandes ditadores, os grandes senhores feudais, e muitas das vezes, até mesmo no nosso país, aqui no Brasil colonial, nós vimos aí, né, os grandes senhores de fazenda e tudo, né, que se achavam acima de tudo, que achavam que podiam mandar, desmandar, fazer o que bem entendiam, como se tudo aquilo à sua volta fosse realmente uma propriedade, ou que todos fossem propriedades dele. Né? Não é bem assim. Tanto que ele diz assim, Deus, aliás, lhe prova constantemente que não é nem nenhuma nem outra coisa, pois que deles a retira quando lhe apraz. Se fosse um privilégio inerente às suas personalidades, seria inalienável. A ninguém cabe dizer que uma coisa lhe pertence quando lhe pode ser tirada sem seu consentimento. Deus confere a autoridade a título de missão ou prova, quando o entende, e a retira, quando julga conveniente. Então, logo nesse início aqui, né, essa comunicação já nos mostra isso. Né? Se fosse algo inerente à sua personalidade, tudo bem, tá? É uma coisa que faz parte da sua personalidade. Mas a chefia, né, a delegação de poder, é algo transitório na nossa vida. Tá? É algo que, conforme diz aqui na nossa comunicação, é dado e pode ser retirado. Né? E, mais ainda, né, como prova ou expiação. Por que isso? Né? Por que prova ou expiação? Né? Vamos lá. Prova. Por que uma chefia pode ser dado a um espírito, né, encarnado como prova? Ora, nós sabemos muito bem que nós temos um passado, né, de dezenas, centenas de reencarnações. Né? Quantas vezes, já ao longo dessas reencarnações todas, já não estivemos na posição de manto? Né? Já não estivemos naquela posição de autoridade constituída? Né? Quantos de nós já não passou por isso? Certamente. Né? Porque nós temos que olhar, as pessoas muitas das vezes pensam, quando falam em reencarnação, pensam em uma, duas reencarnações lá atrás, isso e aquilo. Mas nós não podemos esquecer, tá, que na época do advento, né, da vinda de Jesus, nós já estávamos nesse planeta. Tá? Em algum lugar nós estávamos. Em algum lugar nós já estávamos sendo testados, sendo trabalhados dentro da nossa evolução. Então, nós passamos por aquele período todo, aqueles períodos, depois vieram todas aquelas invasões de um lado para o outro. Também não podemos esquecer que a grande maioria de nós provavelmente não é oriunda do nosso país, tá? Porque 520 anos e 21 anos, né, seria talvez pouco tempo para que nós saíssemos de índios silvícolas, selvagens, né, para esse estado de sociedade no qual nos encontramos. Então, certamente, somos espíritos, vamos dizer, abre aspas, importados. Né? Somos espíritos que pedimos para vir por uma nova terra, para o quê? Nessa nova terra, nós podemos, através do suor do nosso rosto, conquistarmos, né, a melhoria, conquistarmos o progresso, conquistarmos a nossa evolução, ao mesmo tempo também desbastando aqueles erros e aquelas asperezas que nós trazemos lá do passado. Né? Então, o que seria a prova? A prova seria exatamente isso. Né? Você errou muito lá atrás, né,
como um senhor feudal, como um escravocrata qualquer da vida, como um nobre, né, que usurpou, né, de tantos daqueles que viviam, né, nos seus ducados, condados e tantos outros lugares mais. Né? Vamos estender essa nossa visão em termos de reencarnação. Né? Então, nós não sabemos esse passado, nós não sabemos o que nós passamos lá atrás, aonde nós estivemos, quais as posições em que nós estivemos. Não temos ideia. Então, certamente, né, como nós iríamos, tá, ser levados a um cargo de chefia, de mando, de poder, de tudo, por algum motivo. Né? Nós estamos analisando o motivo da prova. E o que seria esse motivo da prova? Né? Você novamente ter debaixo de você, né, comandados, tá? Muitos, às vezes, até daqueles a quem você comandou de forma errada lá atrás. Né? Foi ditador, foi impositivo, foi agressivo, foi tudo. Né? Usou e abusou do seu direito de mandar. Tá? Então, você retorna, depois de muito tempo, né, você retorna e, com a consciência do erro cometido pelos excessos, né, você retorna e pede novamente o quê? A prova, tá, da chefia, né, do mando, do poder de mandar. Para quê? Para aprender, para ver se realmente você aprendeu a lição. Se você será humano, se você será cordial, se você será fraterno com aqueles a quem você manda, com quem você manda. Se você será tolerante com todos eles. Né? Então, isso é uma prova que você vai ter que passar. Né? Lógico que, dentro dessa prova, vai existir aquele detalhe da tentação. Né? A tentação a subir o tom, a tentação a, vamos dizer assim, aquele passado, né? A tentação de deixar sair aquele passado de mando indiscriminado, tá? Deixar sair tudo isso. E é aí que está a prova. É você vencer esses ímpetos que ainda existem dentro de você. Né? Então, é você vencer tudo isso lá quando nessa prova da chefia. Se você for até o fim sem ultrapassar os limites, né, da tolerância, da amizade, da fraternidade, da educação, sem ultrapassar tantas outras coisas mais também nesse sentido, tá? Aí sim você terá vencido essa prova. Você terá, apesar, né, do teu passado, muitas das vezes, tentar falar mais alto, você conseguiu frear aquilo tudo. Então, isso é uma prova. Né? E a prova, muitas das vezes, né, também é uma expiação. Tá? Também é uma expiação. Por que uma expiação? Né? Vamos ver agora o contrário. Né? Vamos ver lá quem são aqueles comandados seus. Quantos serão aqueles, tá, que vão colocar você à prova, tá, desafiando você, tá, fazendo com que você veja ali novamente surgir dentro de você aquele homem velho. Né? Mas aquela gente toda ali que está sob o seu comando, que muitas das vezes vai se insubordinar contra as suas ordens e tudo mais, é uma expiação para você, porque você vai sofrer com isso. Você vai ter de volta aquilo que um dia você fez ao seu semelhante. Talvez aí seja até o princípio do resgate de tudo isso, daqueles desmandos lá de trás, né? Porque você vai sofrer. Você vai ver, né, apesar da sua vontade, tá?
de querer que aqueles ali que estão sob o seu mando progridam, cresçam, né? Que você quer fazer isso da forma mais assim, liberal, mas também da forma mais fraterna possível, e você não recebe esse tipo de retorno. Tá? Mal comparando, nós podemos ver nisso daí, né, lá em outra coisa, em outro capítulo, quando nós estudamos, né, a ingratidão dos filhos. Né? Quem são esses filhos ingratos? Muitas das vezes, eles estão devolvendo a você aquela ingratidão que você teve com eles. Então, é uma expiação para você, né? Porque você sofre com isso. Né? Você sofre com aquela ingratidão. E se você já alcançou um estágio de equilíbrio, tá? Na hora de assumir um cargo de mando, tá? Você também sente, você sofre, tá? De ver que aqueles seus comandados eles não correspondem àquilo que você quer de cada um deles. Né? Mas vamos continuar aqui. Né? Então, ele continua nos dizendo assim: quem quer que seja depositário de autoridade, seja qual for a sua extensão, desde a do Senhor sobre o seu servo, até a do soberano sobre o seu povo, não deve esquecer que tem almas a seu cargo, que responderá pela boa ou má diretriz que dê aos seus subordinados, e que sobre ele recairão as faltas que esses cometam, os vícios a que sejam arrastados, e, em consequência dessa diretriz ou dos maus exemplos, do mesmo modo que colherá os frutos da solicitude que empregar para os conduzir ao bem. Então, nós estamos vendo aqui aquele princípio, né, que diz que todos nós somos responsáveis pelo mal que ocorra em função do bem que deixamos de praticar. Tá lá no Livro dos Espíritos, essa resposta dada pelos Espíritos. Né? Todos nós somos responsáveis e iremos responder por isso, né? Pelo mal que ocorra em função do bem que nós deixamos de praticar. Então, vejam que a responsabilidade que nós temos, tá, num cargo de mando, né, num cargo onde temos, como ele fala, almas sobre a nossa guarda, né, almas sobre a nossa supervisão, almas sobre a nossa orientação, almas sobre as quais nós temos que exemplificar. Né? Nós temos que dar aí todos aqueles exemplos, né, para que elas também prossigam na caminhada para o bem, para o futuro, para a sua própria melhoria. Nós somos responsáveis por todos eles. Né? Então, quando nós vemos, né, uma pessoa dando maus exemplos, né, quando nós vemos uma pessoa, muitas das vezes, né, dando orientações errôneas para os nossos semelhantes, olha o prejuízo. Olha quantas dessas pessoas, tá, certamente enveredarão pelo caminho errado, tomarão atitudes errôneas. Então, vamos ver isso. Então, olha o cuidado na orientação. Quantos são aqueles que realmente desvirtuam? Quantos são aqueles que vão fazer coisas erradas? Também dar exemplos errados. Não, meu chefe mandou, meu chefe é assim, meu chefe faz isso. Então, você, não talvez junto daquele chefe, mas junto à sua família, junto aos seus amigos, tá? Você vai assumir um comportamento semelhante, porque você vê no seu superior o exemplo. E você, muitas das vezes, né, você quer seguir o exemplo do seu superior. Tá? Mas olha, e vai propagar isso lá na frente. Tá? Olha então, a responsabilidade daquele que tem os espíritos sob a sua guarda. Né? As almas, como ele diz aqui,
sobre a sua guarda. Tá? Essa responsabilidade, porque você é um exemplo. Como nós, como somos pais, normalmente somos exemplos para os nossos filhos. Né? Até a música mesmo diz, né? Somos como os nossos pais, né? Uma belíssima música, por sinal. Né? E fala exatamente isso. Quantas vezes nos pegamos, tá? Tomando atitudes que nossos pais tomavam? Né? Quantas vezes passamos pelo exemplo para os nossos filhos atitudes que nós vimos os nossos pais tomarem? E muitas das vezes achando, né, por estar certo, estar errado, né? Nós não sabemos. Os nossos pais, talvez, tenham feito na melhor boa vontade, como nós também fazemos para os nossos filhos, na melhor boa vontade e na melhor maneira de querer acertar. Mas olha você, muitas das vezes, propagando um erro. Olha, muitas das vezes, você levando outros, os espíritos sobre a sua guarda, né? Porque até mesmo a paternidade, né? dentro da família, ela também é uma posição de líder, de mando, né? de supervisão, de orientação, de tudo. Os pais, né, também são, como vamos dizer assim, chefe, por isso tem o nome de chefe de família, né? Exatamente porque ele atua como um orientador dentro da sua casa. Então, se nós procuramos orientar nossos filhos para o bem, nós temos que também pensar nisso quando estamos num cargo lá em cima, porque nunca sabemos o que irá acontecer depois com aquela orientação errônea ou com aquele exemplo errôneo que nós demos para todos eles. Né? Então, o Espírito aqui, o Cardeal Morlot, continua. Né? Todo homem tem na Terra uma missão grande ou pequena. Qualquer que ela seja, sempre lhe é dada para o bem. Falseá-la em seu princípio pois, falir ao seu desempenho. Então, vejo que todos nós, de alguma forma, nós sempre estamos pensando, fulano tem uma missão muito bonita, isso e aquilo, mas nós também temos, cada um de nós. Tá? Os nossos exemplos fazem parte de uma missão nossa, tá? De levar as coisas boas aos nossos semelhantes. Então, isso é uma missão pequena, mas faz parte. Né? A família é uma missão pequena, mas olha a grandiosidade daquilo dali. Olha o quanto você pode, pela sua influência, moldar, né, aquele espírito que está ali sob a sua guarda, moldar para que ele seja um exemplo dentro da sociedade, para que ele seja lá na frente um exemplo com os seus subordinados. Né? Se você passa todos esses predicados para os seus filhos, certamente, né, você irá fazer o quê? Tá? Moldar alguém que no futuro, quando tiver uma missão um pouco maior, saiba como tratar a todos os seus subordinados. Assim como pergunta ao rico, que fizeste da riqueza que nas tuas mãos devera ser um manancial a espalhar a fecundidade ao teu derredor, também Deus inquirirá daquele que disponha de alguma autoridade. Que uso fizestes dessa autoridade? Que males evitastes? Que progresso facultastes? Se te dei subordinados, não foi para que os fizesses escravos da tua vontade, nem instrumentos dóceis aos teus caprichos ou à tua cupidez. Fiz-te forte e confiei-te os que eram fracos, para que os amparasses e ajudasses a subir ao meu seio. Então, olha que coisa linda, né? Essa que está aqui nessa comunicação. Né? Ele mostrando realmente, nós seremos inquiridos, né? Quando chegarmos lá de volta à pátria espiritual, nós seremos inquiridos. O que fizemos, né? Dessa autoridade? Né?
o quanto nós promovemos de progresso, de fraternidade, né, de amizade entre todos, né? O quanto nós fizemos para reeducar aqueles que estavam sob a nossa subordinação. Então, vejamos que nós a chefia, né, o mando, é muito mais profundo do que pura e simplesmente assumir uma cadeira de chefe, ganhar talvez uma comissão, quando é algum cargo dentro de alguma empresa, dentro de alguma dentro de alguma autarquia ou qualquer coisa assim, né? O quanto nós temos de responsabilidade, né? E vamos lá, né? O superior que se ache compenetrado das palavras do Cristo, a nenhum despreza dos que lhe estejam submetidos, porque sabe que as distinções sociais não prevalecem às vistas de Deus. Ensina-lhes no Espiritismo que, se eles hoje lhe obedecem, talvez já lhe tenham dado ordens, ou poderão dá-las mais tarde, e que ele, então, será tratado conforme os haja tratado, e que ele, então, será tratado quando sobre eles exercia autoridade. Então, vemos aí a lei de causa e efeito, né? Aqueles que estão sob a nossa subordinação podem ser aqueles que já foram dos quais fomos subordinados, né? E também nós temos aí o reverso, ou seja, nós podemos estar cavando, vamos dizer, para no futuro sermos exatamente subalternos desses que hoje estão sob a nossa supervisão, né? E aí ele continua, né? Porque essa comunicação é muito boa, tá? E nós temos que usá-la, entendê-la, tá? No âmbito geral, como eu disse lá no início. Tá? Não vamos aqui nos apegar, tá, aos desmandos, né, do que possa estar acontecendo e que nós estamos vendo por aí. Tá? Não vamos nos apegar a isso. Vamos nos apegar até à nossa própria vida pessoal. Tá? Vamos ver isso, né? Porque vamos levar para a nossa vida pessoal tudo isso. Tá? Ele continua aqui assim: mas se o superior tem deveres a cumprir, o inferior, de seu lado, também os tem e não menos sagrados. Se for espírita, sua consciência ainda mais imperiosamente lhe dirá que não pode considerar-se dispensado de cumpri-los, nem mesmo quando seu chefe deixe de dar cumprimento aos que lhe correm, porquanto sabe muito bem não ser lícito retribuir o mal com o mal, e que as faltas de uns não justificam as de outros, né? Então, vamos parar por aí por enquanto, né? Então, o que ele está querendo nos dizer aqui, né? Todos nós temos direitos e deveres, né? Todos nós, né? Tanto aquele que ocupa o cargo de chefia, quanto aquele que é seu subalterno. Temos direitos e deveres. Então, o que ele nos mostra aqui é que não podemos aqui nos escudar aonde em cima dos erros dos outros, né? O mal não justifica o mal. Ah, fulano não faz, o chefe não faz isso, por que eu vou fazer? Tá? Não é assim. Tá? Não, porque meu pai não fazia isso, por que eu vou fazer? Tá? Então, é esse posicionamento que ele está mostrando aqui para nós. Tá? Ele tá querendo nos colocar aqui exatamente isso, que nós não temos que nos basear no que o outro pensa, no que o outro fala. Não, nós temos o quê? As nossas obrigações, seja no cargo de mando, seja no cargo de subordinado. Todos nós temos obrigação. E nós temos que cumprir essas obrigações. Não é porque A, B ou C dá maus exemplos que nós vamos fazer isso, vamos nos basear nisso
para também fazermos alguma coisa. Ah, fulano não trabalha mesmo, ele é um enrolão, isso e aquilo, eu vou ficar me matando aqui. Não é bem assim, né? Não é bem assim. Tá? Então, nós temos que procurar, né, modificar isso até no nosso próprio dia a dia. Né? Se ele continua, se a sua posição lhe acarreta sofrimentos, reconhecerá que, sem dúvida, os mereceu, porque provavelmente abusou outrora da autoridade que tinha, cabendo-lhe, portanto, experimentar a seu termo o que fizera sofrer os outros. Tá? Lembre-se que ele, um pouquinho antes aqui, ele falou o espírita. Tá? O espírita. Então, por isso que ele diz, né, que se você tem o cargo de chefia e sofre, né, incompreensões e tantas outras coisas mais, tá? Você tem que compreender isso. Por que isso está acontecendo comigo? Né? O que eu fiz de errado agora? Não achou agora? Então, o que será que eu fiz de errado lá atrás? Talvez em outra existência, para ter agora que suportar todas essas dificuldades. Né? Então, vejam, tá, que ele está chamando a atenção aqui nossa, dos nós espíritos, que somos, mais do que ninguém, tá, compelidos a fazer o quê? A exemplificar aquilo que nós aprendemos. Veja que essa página atualíssima, tá, seja para o mundo lá fora, seja para dentro da nossa casa espírita, seja para dentro da nossa família, ela é atualíssima. É só ler com muito cuidado, nós estamos lendo aqui aos poucos, né? Mas para entender isso, né? Quanto ela é importante para todos nós, né? Nisso tudo aí, e o quanto ela nos mostra do que nós vemos acontecer à nossa volta. E ele continua, se vê forçado a suportar essa posição, né, de sofrimento por não encontrar outra melhor, o Espiritismo lhe ensina a resignar-se, como constituindo isso uma prova para a sua humildade necessária ao seu adiantamento. Sua crença lhe orienta a conduta e o induz a proceder como quereria que seus subordinados procedessem para com ele, caso fosse o chefe. Né? Então, exatamente o que é, né? É amar ao próximo, é o não desejar ao próximo aquilo que você não gostaria que acontecesse com você. Então, todas essas coisas. Se você está nessa posição de dificuldade, né, porque os seus subalternos eles promovem, tá, tanta angústia, tanto sofrimento, né, tanta assim, você ficar muitas das vezes até, como se diz, para baixo, né, porque não conseguir dar como uma resposta boa dos seus subordinados aquilo que você almeja, aquilo que você gostaria que acontecesse. Né? Então, o que ele diz aqui? Né? Resignação, humildade, paciência. É isso que nós estamos levados, tá, o quê? A desenvolver dentro de nós. Né? Então, vejam, né, que a prova da chefia, tá, ela nos dá essa chance, porque quando nós vencemos, como eu já falei, aqueles ímpetos interiores nossos, né, trazidos do passado, nós certamente vamos fazer o quê? Né? Estamos aí tendo à nossa frente essa oportunidade, tá, de nos melhorarmos, de certamente podermos desenvolver essas qualidades dentro de nós. Né? Então, ele continua, né? Por isso mesmo, né, mais escrupuloso se mostra
no cumprimento de suas obrigações, o espírita, né? Porque antes, veja, sua crença lhe orienta, né? Sua crença o quê? Na doutrina espírita, lhe orienta a conduta e o induz a proceder como quereria que seus subordinados procedessem para com ele, caso fosse o chefe. Por isso mesmo, mais escrupuloso se mostra no cumprimento de suas obrigações, pois compreende que toda negligência no trabalho lhe está determinado, redunda em prejuízo para aquele que o remunera e a quem deve ele o seu tempo e os seus esforços. Numa palavra, solicita-o o sentimento do dever, oriundo da sua fé, e a certeza de que todo afastamento do caminho reto implica uma dívida que cedo ou tarde terá de pagar. Então, ele nos mostra aqui, né, que a nossa rebeldia, né, a nossa não aceitação, o nosso descaso pelo nosso trabalho, sempre alguém será prejudicado por causa disso. Né? Sempre alguém arcará com as consequências disso. Um trabalho mal feito, um trabalho esquecido, né? Atrasado, né? Uma conclusão de um trabalho feita de qualquer forma e tudo, aquilo sempre acarretará um prejuízo, né, para aquele que nos remunera. Né? Quando nós fazemos tudo isso, nós temos uma remuneração. Né? Então, quando fazemos errado, seja na chefia, seja como comandado, né, nós sofremos, nós podemos fazer essas coisas erradas, tá? Mas, vamos dizer assim, acarretará um prejuízo para aquele que está nos remunerando. E logo a seguir, ele nos fala o quê? Né? Isso vai gerar uma dívida. Uma dívida. Olha a pergunta lá atrás, né? Que Deus fará para todos nós. O que fizeste da autoridade que eu te deleguei? Né? Ou mesmo do trabalho ao qual você participou. Então, com tudo isso, nós vemos, né, que vamos arcar o quê? Com esse prejuízo, de alguma forma. Né? De alguma forma. Lá na frente, e nessa existência, em outra existência, nós vamos arcar com esse prejuízo. Ele estará lá, tá, esperando para que nós possamos pagar. Tá? E aí é o quê? Aquela exigência, muitas das vezes, né, do trabalho perfeito, do trabalho bem feito, que vão cobrar de nós, né? Vão ficar no nosso calo, como se diz popularmente, né? Cobrando de nós tudo aquilo que nós um dia fizemos de errado. Então, temos que ver nessa página toda, tá? O quê? Todos nós, como eu disse, somos responsáveis pelo mal que ocorra em função do bem que deixamos de praticar. Tá? Então, temos que fazer esse bem. Tá? Temos que trabalhar esse bem para todos. Tá? E de que forma? Tá? Vendo que posição eu estou hoje. Estou numa posição de comando, seja dentro da família, seja dentro de algum outro lugar que me leve ao trabalho ou qualquer coisa assim, tá? Dentro disso, se eu estou numa posição de comando, eu tenho que usar de quê? Do amor ao próximo, tá? De ser paciente, benevolência, reeducar aqueles espíritos que estão sob a nossa guarda, tá? Para que eles possam também ressarcir os seus erros e progredir. Darmos a eles as ferramentas necessárias para que eles acordem, para que eles vejam os erros que estão sendo cometidos. Então, com paciência, com calma, com fraternidade, nós podemos passar isso. Veja o que eu estou falando. Espíritos sobre o nosso
comando, espíritos sob a nossa guarda, sejam eles no ambiente de trabalho, sejam eles dentro da nossa própria família. Tá? Então, temos que orientá-los, temos que corrigi-los, tá? Em qualquer lugar onde eles estejam. Então, essa página, ela nos mostra exatamente isso, né? Que o mando, tá? Seja ele, como eu digo, mais uma vez, da família à sociedade, tá? Ou qualquer outro lugar, o mando foi nos dado, tá? Para o quê? Para nós promovermos o bem, para nós promovermos o progresso, para nós promovermos a fraternidade. Tá? E só conseguiremos isso, principalmente nós, os espíritas, pela exemplificação de tudo aquilo que estamos aprendendo aqui com a nossa doutrina. Né? O Livro dos Espíritos está aí para todos nós, nos mostrando, né, a vida, desnudando para nós todos os problemas da vida, tá? A lei de causa e efeito, a escolha das provas, as dificuldades e tudo mais, tá? E o Evangelho, nos dando, tá, as ferramentas, a orientação moral para que nós possamos passar por aqueles que estejam sob a nossa guarda. E se por acaso a situação for invertida, né, nós estejamos sob a supervisão de alguém, tá? Que nós correspondamos a esse trabalho que nos foi delegado, tá? A essa responsabilidade que está sendo dada a nós pelo nosso superior, trabalhando honestamente, trabalhando dignamente e também promovendo o bem-estar junto aos meus amigos, aos meus familiares, aos meus colegas de trabalho. Essa a nossa tarefa. Tá? O espírita tem tudo isso ali para fazer. Né? Temos aí todos os conhecimentos necessários para o quê? Para promover o bem-estar geral. Tá? Só depende absolutamente de nós. Que Jesus nos ilumine, guarde, guie e abençoe e que nós possamos nos ver brevemente numa nova oportunidade.